Amigos do Pod Clássicos, estamos de volta para mais um episódio dessa primeira temporada do nosso podcast sobre literatura e arte. E o nosso convidado de hoje é mais um convidado muito especial. Hoje estamos no nosso 8º episódio. Esse convidado é Antônio Carlos Sequin. Nasceu no Rio de Janeiro em 10 de junho de 1952, doutor em letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor de literatura brasileira, foi professor na Universidade de Bordeaux, Roma, Rennes, Mérida, Paris 3, Sorbonne, Nouvelle, e também professor da Faculdade de Letras da UFRJ. Na carreira docente, a minha esposa passou pela Faculdade de Letras da UFRJ e ela me confidenciou que o professor Sequin é muito querido e é eleito muitas vezes como paraninfo, patrono de formandos. Então, fiquei ensinado também. O professor Sequin proferiu mais de 400 palestras, a maioria delas versando sobre temas literários e culturais brasileiros, tanto no Brasil como no exterior também. E foi premiado na categoria Ensaio, em 1983, pelo Instituto Nacional do Livro. Também recebeu o prêmio Silvio Romero, da Academia Brasileira de Letras, pela sua obra João Cabral, A Poesia do Menos, que é uma obra central para a compreensão da poesia de João Cabral de Melo Neto no Brasil. E seu livro também de poesia Todos os Ventos, foi laureado com o prêmio Alfonso de Guimarães, da Fundação Biblioteca Nacional, e também os prêmios de poesia da Academia Brasileira de Letras e do PEN Clube do Brasil. Também o professor Sequin foi organizador de importantes antologias de grandes poetas da nossa literatura, como de João Cabral de Melo Neto, que é especializado, como também Cecília Meirelles, entre outros autores. Professor Sequin, queria agradecer muito a sua presença. Tudo bem com o senhor? Muito bem. Obrigado pelo convite. Vamos conversar sobre literatura, sobre a vida literária. Maravilha, professor. Eu queria começar por esse tema de que o senhor é acadêmico da nossa Academia Brasileira de Letras, ou seja, faz parte da continuidade daquelas gerações que sentaram naqueles assentos perigosos, né, para usar uma expressão meio shakespeariana. E, no entanto, o senhor também tem uma atuação acadêmica no mundo universitário como professor. Como que se dá esse seu relacionamento com seus alunos, sendo, ao mesmo tempo, uma personalidade literária e pertence à Academia Brasileira e, ao mesmo tempo, um professor que tem um cotidiano, convívio com as novas gerações? Bom, no que se refere à atividade acadêmica no sentido universitário, né, eu devo dizer que já estou aposentado há cerca de uns 10 anos, mais ou menos, 10, 11 anos. Né? E a minha situação na universidade é a de professor emérito, que é um título concedido àqueles professores titulares que são reconhecidos por terem tido alguma atuação assim, importante no âmbito da própria universidade. E eu entrei para a Academia Brasileira, em termos de Academia Brasileira, com uma idade muito jovem, digamos assim, né? Porque eu entrei com 51 anos. Isso já lá se vão 20 anos. E durante 10 anos eu convivi com o fato de ser acadêmico da Academia Brasileira e ser acadêmico da UFRJ. E digo que sou muito grato e muito feliz e reconhecido, né, a trajetória que eu pude fazer nessas duas academias. E, por outro lado, eu digo que elas são academias bastante diferenciadas. Eu nunca me vali da prerrogativa de ser acadêmico da ABL na universidade, né? E tampouco na universidade eu citava o fato, ou talvez melhor, né? Talvez na própria Academia Brasileira de Letras eu não citava expressamente o fato de ser professor titular da UFRJ, porque são instituições admiráveis ambas, mas com um público, digamos, diferenciado, com um trabalho também diverso numa e noutra, né? Apesar de, sempre que possível,
eu ter tentado fazer alguma ponte também entre esses dois universos, né? Porque a Academia Brasileira de Letras ela se beneficia do pensamento crítico da universidade e, por outro lado, embora de maneira moderada, na universidade eu tentava dissipar um pouco algum preconceito que exista contra a Academia Brasileira de Letras, no sentido de que seria uma instituição muito conservadora, muito desligada das questões prementes e pulsantes da sociedade, né? E temos visto recentemente, ao contrário, a Academia Brasileira de Letras cada vez mais atenta, né, à contemporaneidade. E nesse cruzamento, né, da preservação do passado e da antena para o futuro, é que eu vejo o papel da ABL. Perfeito, professor. Fiquei curioso com esse ponto em específico, porque, como eu havia dito, a minha esposa, formanda da UFRJ, ela tem memórias, embora não tenha sido sua aluna diretamente, tem memórias do senhor, né, como um professor querido ali. E a sua resposta ilustra muito bem como que se deu essa ligação entre as duas dimensões, né, essas duas academias. Mas antes de avançar nesse tema, eu queria recuar um pouquinho, Pois não. que é uma conversa que eu tenho tido com todos os escritores que eu trouxe para essa primeira temporada, que é relativo às origens do seu relacionamento com a literatura e com a expressão poética ou com qualquer afã de se aproximar das letras. Como que se deu esse momento na sua vida? Você primeiro se aproximou da poesia, da vontade de escrever, ou o senhor tinha uma inclinação mais ao estudo das letras, como ilustrado pelo seu trabalho que te notabilizou e talvez tenha te aproximado até da academia, que foi esse trabalho sobre o João Cabral? Bom, recuando a mais longínqua infância, né, eu diria que sempre me senti muito atraído pela palavra e pela linguagem, ao mesmo tempo em que me sentia muito distanciado de tudo que fosse números e matemática. Então, talvez por exclusão, né? Na medida em que eu seria um péssimo matemático ou um execrável aluno, né, na área de ciências exatas, me sobrava esse horizonte larguíssimo, né, das ciências humanas, em especial a literatura. Eu tive muita facilidade para me alfabetizar, com 4 anos, 5 anos, eu já lia tudo, né? Enfim, o caminho da palavra sempre me seduziu enormemente. E duplamente, em vários sentidos, né? Não só como produtor de poesia, como ensaísta, e mesmo, em certo período, professor de língua portuguesa, né? Tudo que dissesse respeito à palavra sempre foi esse território onde eu me sentia inteiramente à vontade. O senhor tinha um ambiente familiar imediato que te favoreceu de algum modo a esses interesses, te motivou a buscar? Você se lembra de algo assim, da sua infância que tenha te despertado essa chama? Não, digamos que eu tenho que agradecer, né, a essa herança familiar não ter coibido em mim essa tendência, né? Os meus pais não eram particularmente letrados, assim, interessados nisso, né? Era uma classe média, um segundo grau em contabilidade, nessa faixa, mas desde que perceberam em mim essa vocação irreprimível, né, para a literatura e para a palavra, né, eu fui bastante, digamos, contemplado com esse apoio, né, e por isso eu fico muito grato. Digamos que não tenha sido um incentivo, mas tampouco foi qualquer coibição. Portanto, eu pude fazer o meu caminho sem criar maiores atritos familiares. Maravilha. Na vida de muitos intelectuais no Brasil, parece que, pelo menos eu digo isso pelas gerações que eu venho convivendo, até a minha mesma, né? Parece que houve, pelas crises econômicas que o país passou, pelo nosso estado sempre de necessidade, uma certa hostilidade dos pais às pessoas que tivessem inclinações mais nefelibatas, assim. É verdade. Eu peguei isso muito tangencialmente. Assim,
uma grande felicidade, sem dúvida, ter familiares que ajudaram também, assim, né? Não é só incentivar, mas também não se opor, é um incentivo também. Exatamente. Então, agora, se a minha casa da infância e da adolescência era uma casa de poucos livros, por outro lado, eu tive a felicidade, já morando aqui no Rio de Janeiro, né, depois dos 5 primeiros anos do Cachoeiro de Itapemirim, de ter, próximo à minha residência, a Biblioteca Regional de Copacabana, que era uma segunda casa para mim, e onde eu li, certamente, centenas de livros, né? Era como se fosse uma extensão da minha casa, um local onde eu me sentia muito feliz. E eu agradeço sempre e fortaleço a proliferação e a consolidação das bibliotecas regionais. Verdade. E, professor, nessa altura em que o senhor frequentava assiduamente essa biblioteca, o senhor tem alguma memória assim, de um autor ou algum livro que tenha impactado especialmente seus primeiros passos na literatura? Sem dúvida. E até eu já me referi a isso mais de uma vez em alguns ensaios, né? Quando eu fazia o antigo ginásio, corresponderia da quinta à oitava série atualmente, né? A professora, aliás, muito boa, professora de português, eu era o único que me apaixonava por todas as professoras de português, enquanto outros que gostavam de professores de matemática, de geografia. Aí ela, apresentando a poesia moderna, ela pegou um poema de Drummond para, ao mesmo tempo, fingir que estava elogiando e apresentando, mas ridicularizando a poesia moderna através de um poema piada. E aquilo me causou um certo incômodo, né? Porque eu vi que a turma toda ria, porque na década de 1960, quando eu fiz o ginásio, apesar de ter corrido há muito tempo a Semana de Arte Moderna, todos os manuais de literatura eles só falavam de parnasianismo, até o parnasianismo, né? Então a nossa formação de jovens estudantes para poesia era sinônimo da poesia tradicional. E a professora resolveu lançar a poesia moderna, mas ridicularizando a poesia moderna sem nenhum preparo. E aí eu tinha uns 13 anos, eu ouvi aquilo, me incomodou, eu fui à Biblioteca Regional de Copacabana e lá encontrei um livro desse poeta algo ridicularizado em sala de aula, que era o Carlos Drummond de Andrade. E peguei emprestado A Rosa do Povo, né? Sem qualquer preparo prévio, sem qualquer indicação. Levei para casa e esse livro, eu digo, talvez que tenha mudado a minha vida, né? Porque sem qualquer interlocução oficial na escola, eu mergulhei nesse livro, resolvi entender cada poema, mesmo que entendesse errado, né? Num convívio amoroso e intenso, e eu posso dizer, então, que este livro, dessa biblioteca, esse exemplar, foi assim um momento de mudança radical, né, na minha visão do que é a poesia, do que é a literatura. E o que impressionou o senhor, especialmente nesse livro Rosa do Povo? Bom, primeiro, a utilização, que para mim era escandalosa, do verso livre, porque nós não sabíamos que esse verso existia, né, pelos manuais de que nos valíamos na escola. Segundo, por um caráter que naquela época me pareceu assim de uma certa obscuridade ou ambiguidade do verso, que era um desafio contra uma poesia parnasiana que normalmente é muito explícita, não é muito clara, quase didática. E a poesia de Drummond levava a certas zonas de sombra, certas zonas de indefinição, né? Para as quais eu não tinha uma resposta definitiva, mas que me atraíam exatamente pela ambiguidade. E depois, você veja como a vida, né, tem essas recompensas, mesmo tardias, quando a Companhia das Letras comprou os direitos autorais, né, para publicar a poesia de Drummond, me convidou para ser um dos curadores desse projeto, que envolvia toda a produção de Drummond. Eu aceitei com muita felicidade, e cada um desses curadores ou conselheiros teria o direito, a prerrogativa de
prefaciar, ou postfaciar, melhor dizendo, um dos livros de Drummond. E aí não houve dúvida que eu escolhi A Rosa do Povo. E décadas depois eu pude simbolicamente pagar, né, ou resgatar essa dívida que o livro tinha aberto para mim, e fiz um ensaio muito caprichado que está no exemplo da edição da Rosa do Povo da Companhia das Letras. Creio que não contei essa história pessoal, né? Mas não há dúvida de que pude me debruçar sobre o livro com, digamos, a minúcia e o carinho que ele me mereceu. Sim. Não, é realmente impressionante imaginar que aquele garoto que ficou impressionado com o livro da biblioteca em Copacabana, de repente testemunharia a vitória completa daquela geração. Sem dúvida. A geração anterior. O que o senhor me diria dessa vitória que me parece completa e inquestionável do modernismo no Brasil? Hoje em dia não se pode pensar a poesia brasileira sem dimensionar o que foi a contribuição da poesia modernista, né? Da qual eu sou partidário e cujos poetas, né, eu reverencio, em especial Drummond e Manuel Bandeira, desta geração específica, junto com Murilo Mendes, Cecília Meirelles e Jorge de Lima. Agora, por outro lado, e até como experiência didática, né, ao longo de quase 40 anos de ensino na Faculdade de Letras, né, eu noto que a vitória absoluta e justa da poesia moderna, ela implicou o eclipse absoluto também do que se fez antes, como se a poesia tivesse nascido com o modernismo, o que é uma enorme injustiça, porque, evidentemente, quer dizer, o modernismo foi o resultado de um processo de esgotamento de formas, de temas, né, de aproximações da poesia, mas que só pôde existir em função daquilo que o precedeu, e não como alguns tentam apregoar, né, como se tivesse havido antes um deserto absoluto e surgisse ali, digamos, a árvore fecunda e completamente inaugural da poesia moderna. E isso leva, ou levou, ou tem levado, né, a muitos danos na compreensão do próprio fenômeno poético, né? Eu sempre me deparei com isso, nesses anos todos da universidade, né, de alunos, e diria 90% ou 99%, 95%, que não têm a mínima ideia do que seja ritmo, do que seja a funcionalidade da rima, né, que desconhece a técnica versificatória do decassílabo, das formas regulares, que predominaram na poesia durante 3 séculos. Nós temos muito menos poesia feita de maneira livre do que poesia feita segundo regras. Então, é necessário conhecer essas regras, ver até onde os poetas foram e, a partir disso, ver como houve essa desconstrução. E não simplesmente ignorar o passado como se nada que ele tivesse produzido valesse a pena, né? Então, contra esse caráter, que eu até compreendo que, no momento, uma espécie de uma guerrilha cultural, precisaram simular que nada do que era anterior valia a pena, isso causa esse problema, né? Até de desconhecimento técnico absoluto do que seja um poema, né? Eu entrava em sala de aula em alunos no penúltimo ano já da graduação e não sabiam distinguir um verso de 5 sílabas de um verso de 12. Não sabiam minimamente, digamos, fazer a medida dos versos, não reconheciam nada. Isso levado pelo lado, digamos, de um viés mais discutível da poesia moderna, que na mão de maus poetas, não dos grandes poetas modernos, né, deu a ideia de que era um vale-tudo, né? Bastava não saber metrificar, jogar de qualquer maneira, cortar o verso arbitrariamente, e aí estava um poema novo. Então, eu acho que é muito importante a gente ter essa dimensão, né, da novidade, sem esquecer o que a precedeu. Sim.
O senhor tem toda a razão. Inclusive, acredito eu que uma leitura atenta desses grandes poetas, como essa lista que o senhor mencionou, que eram poetas modernos, revela claramente que eles não ignoravam a tradição anterior. Pelo contrário, importantes elementos dos seus predecessores e, claro, numa forma mais livre, mais nova, talvez por uma necessidade de um frescor maior da linguagem, né? Mas isso me gera uma dúvida que eu queria perguntar para o senhor. O senhor acha, então, que por causa dessa espécie de guerrilha e incompreensão desses elementos técnicos da poesia, dada essa vitória completa do modernismo mal compreendido, vamos dizer assim, gerou um problema para a nossa poesia em termos de produzir novas gerações com uma poesia mais forte? Eu creio que sim, né? Porque, em certa medida, e para alguns poetas, né, a regra principal passou a ser a ignorância. Quanto menos conhecesse o passado, quanto menos dominasse a parte técnica, mais, entre aspas, espontâneo ou genuíno, né, seria o poeta, com resultados desastrosos. Todos os grandes poetas modernos, eles tinham um grande conhecimento técnico da poesia anterior que eles não queriam fazer, mas estavam superando a poesia anterior por conhecimento dela e não pela ignorância do que ela produziu. E até mesmo um dado curioso é que na década de 1950, praticamente todos os grandes modernistas refluíram para aquelas formas que eles haviam combatido. Você vai ter o Drummond escrevendo sonetos em Claro Enigma, você tem Bandeira, que nunca renegou o passado, você tem Cecília Meirelles e João Cabral, cujas obras praticamente são todas vazadas em métricas regulares. Murilo Mendes publica os seus sonetos brancos, Jorge de Lima publica o seu livro de sonetos. Então é quase como se fosse uma espécie de meia-culpa, né? Desses grandes nomes terem colaborado de maneira iconoclasta, né, para a destruição de tudo que fosse técnica e elaboração do poema e reconsiderassem isso na sua obra mais tardia, mais madura, de todos esses autores na década de 50 e de 60. Verdade. E, inclusive, professor, quando o senhor menciona esse rigor técnico e domínio da dimensão prática da arte poética, João Cabral de Melo Neto é um nome que me vem muito forte à mente. Ele era, apesar dos temas modernos, um grande manipulador do verso. Inclusive, me parece que ele mesmo considerava que não precisava sequer chamavam de inspiração, que ele sentava ali até sair o que ele queria, né? Como que o senhor chegou até João Cabral para se tornar um estudioso importante desse poeta? Qual que é a posição dele nessa geração moderna? Bom, então, na década de 70, a que eu pertenço como criador, né, João Cabral era um autor maldito, porque exatamente a poesia marginal preconizava a espontaneidade, o lirismo, né? Aquela ideia da poesia que está na vida, enquanto a poesia sempre esteve na linguagem, né? Então, o fato de estar na vida é porque a linguagem é viva. Então, de alguma maneira, a poesia está na vida através do poder da linguagem, mas não como algo espontâneo, né? Que você vê ali uma árvore e dizer que aquilo já é poesia. Então, eu sempre tive uma tendência, digamos, àquilo que me parecia mais elaborado, né? Contra o espontâneo, contra aquilo que surge com muita facilidade. E aí surgiu essa sintonia com Cabral, porque ele também, digamos, professa esses mesmos ideais. Mas, de maneira objetiva, no final da década de 70, eu fui ensinar literatura e língua na Universidade de Bordeaux, né, como leitor na Universidade de Bordeaux. E, naquela época, o português estava com mais prestígio do que hoje em dia, lá na França, e havia um concurso nacional, 2 concursos, CAPES e Agrégation, que eram mais ou menos juntos.
E naquele ano, em que eu estava lá, num dos anos, um dos livros sugeridos era a Antologia Poética de João Cabral. E eu tinha tido um conhecimento mais ou menos superficial da obra dele na graduação. Eu estava recém-graduado e já trabalhando no exterior. E tinha viajado já com a ideia de que teria que escrever uma dissertação de mestrado, que inicialmente seria sobre Raul Pompeia. Quando eu viajei para a França, eu pensava no Ateneu. E chegando lá e tendo que ministrar esse curso, eu tive assim um certo impacto, né? Porque pode parecer até meio presunçoso, mas eu diria, olha, João Carvalho escreveu isso para mim. Ele está querendo que eu seja esse leitor, né? Que seja, digamos, o analista da poesia dele, porque eu começava a perceber tantas coisas naquele poema, né? Nos poemas dele, né? Até eu brinco, acho que foi um casamento feliz, porque era um obsessivo, que sou eu, falando de outro obsessivo, que era ele, né? Então, ele é obsessivo na forma, na construção, e eu era assim um obsessivo na leitura. E isso fez com que eu mudasse totalmente o objeto da minha dissertação de mestrado, que eu apresentaria na volta, depois de passar quase 4 anos na França, né? E mergulhei muito na obra de João Cabral, senti assim uma espécie de um interlocutor privilegiado, sem o próprio Cabral saber disso, né? Porque quase tudo para mim é como aquela epifania, né? Em que os caminhos se abrem, se revelam, você começa a perceber coisas até então imperceptíveis. E quando eu voltei da França, de Bordeaux, em 79, eu de imediato defendi a minha dissertação de mestrado que abordava os 9 primeiros livros de João Cabral. Não precisava ir além, porque já estava mais ou menos alentada. E quando retornei ao Brasil e defendi a dissertação, ingressei no magistério superior, na Faculdade de Letras, né? E eu tive uma ideia de completar esse percurso com o doutorado, analisando os 6 livros à época que faltavam. E o meu orientador, que era o professor e também da Academia Brasileira, Frânio Coutinho, ele endossou completamente o projeto e eu pude escrever essa tese, né, com a segunda parte da obra do Cabral até então, e juntei as duas num livro intitulado João Cabral, A Poesia do Menos, que foi lançado em 1985. E nesse intervalo, sobretudo quando eu retornei ao Brasil e antes de começar a tese para os 6 livros que faltavam, né, eu tive também a felicidade de conhecer ao vivo, né, João Cabral. Ele era um embaixador, mas passava alguns meses no Rio e poucos meses que eu estava aqui, eu fui à casa dele, fui muito bem acolhido, levava muitas perguntas para ele, perguntas muito literárias e pouco pessoais. Isso eu percebi que fazia bem para ele, né? E a partir daí eu tive esse privilégio de poder desenvolver os estudos, escrever esse livro e lançar outros livros sobre ele, e felizmente sempre com um aval, né, do próprio poeta, que me apoiou muito nessa trajetória. Inclusive, queria destacar umas aspas do próprio João Cabral a respeito desse livro que você acabou de mencionar. Ele dizia que entre todos os professores, pesquisadores e críticos já se debruçaram sobre minha obra, destaca Antônio Carlos Sequim. Foi quem melhor analisou os desdobramentos daquilo que pude realizar como poeta. E daqui, essas são palavras de João Cabral, né? E ele era meio avaro, porque como quase todo mundo escrevia sobre ele sendo diplomata, ele evitava fazer distinções. Esse dia acho que ele estava um pouco mais solto, né? E acabou revelando isso, porque realmente ele dizia, poxa, você está falando e desenvolvendo realmente o meu projeto. Isso me deu muita alegria. Então, queria aproveitar porque eu conversava com o Eucanã Ferraz, poeta que foi mais da geração de 90 ali, e ele me disse um dado muito interessante, que ele falou que o influxo
e a influência da poesia de João Cabral, ao ponto de vista dele, atingiu muito fortemente essa geração de 90. Então todo mundo começou a escrever meio que a maneira de João Cabral naquela geração. Parece que houve um renovou desse espírito de sofisticação, sabe? Que antes havia sido perdido por aqueles que queriam uma linguagem mais pura e espontânea. O senhor, como um especialista em João Cabral, que tem o aval do próprio poeta, avalizado pelo próprio poeta, né? O que o senhor me diria da força da poesia dele nessas gerações posteriores? Talvez tenha sido ele o poeta mais influente entre aqueles modernos no sentido de produzir novos poetas? Olha, eu diria que dois aspectos que aparentemente são contraditórios, ambos são ruins para um poeta. O primeiro é ele ser ignorado, como foi na geração de 70, dos poetas marginais. Então é muito ruim, né? O poeta faz a sua obra e se sente marginal dentro dos marginais, se sente alijado do cânone. Mas, por outro lado, o poeta se tornar um modelo também não é bom, nem para o poeta, nem para aqueles que vão imitá-lo. Porque a obra do Cabral ela é tão pessoal, tão particular, né? Ele próprio conseguiu levar aos limites extremos a sua proposta, de tal forma que todos aqueles que o imitam se transformam em sub-João Cabral, né? Se transformam em sub-Cabrais. E aí cria um problema que é terrível, é porque a diluição que eles promovem de João Cabral acaba refletindo sobre a própria poesia do Cabral. Então você passa a ler o Cabral a partir da diluição da obra dele por esses imitadores dele, né? Então o imitador faz mal a si e faz mal àquele que ele imita, porque você atravessa a obra do principal já viciado um pouco pela leitura diluidora de que os demais poetas fizeram, né? Então, nesse sentido, é que eu costumo dizer que um grande poeta, um poeta que marca de maneira absoluta uma poesia como o caso de João Cabral, né, acaba não sendo benéfica, embora a poesia dele seja excepcional para a língua e para a cultura do seu país, ela é danosa para os poetas, que passam a vê-lo como um modelo, e um modelo necessariamente diluído, né? Faz mal. Você imagina, por exemplo, em Portugal, querer ser poeta depois de Fernando Pessoa, dizer, vai ser um sub-Fernando Pessoa, você vê aquela montanha ali intransponível na sua frente, aí você não consegue, tem que esquecer que ela existe, procura o teu caminho, em vez de olhar a montanha, vai para o lado, né? Contorna a montanha e faça o teu próprio discurso, que pode não ser tão imenso quanto aquele, mas pelo menos é seu. Perfeito, professor. Enquanto o senhor falava, até me recordei de uma frase, se não me engano, do crítico francês chamado Antoine Albalat. Ele dizia que há escritores que escrevem com tamanha correção e respeitam os cânones de tal modo que esses são escritores para novos escritores aprenderem com ele. São escritores geralmente medianos, mas que são muito bons naquilo que fazem tecnicamente. E tem os grandes escritores que têm uma voz tão particular que esses escritores são inimitáveis. Se você tentar imitar, você vai se tornar uma versão descarnada dele. Exatamente. Eu costumo dizer, por exemplo, que o grande autor, né, ele abre inúmeras portas, né, de percepção da linguagem, mas quando ele vai embora, ele fecha todas. Ele abre e ele fecha. Então, você procura outro caminho, né? Perfeito. Mas fica a dúvida, que projeto é esse, se o senhor puder dizer em algumas breves palavras, né? Para não se estender demais. Nossa intenção aqui não é que seja uma palestra completa a respeito de João Cabral, mas fiquei curioso, se for possível dizer brevemente, qual era este projeto de João Cabral, que é um projeto inimitável. Bom, primeiro a gente tem que perceber nele, para o bem e para o mal, algo que é raro na poesia, não só brasileira, poesia em geral,
né, que é a delimitação de um projeto, né? Ele acredita que a poesia deve ser feita, né, de maneira sistemática, combatendo o acaso, né, controlando excessos e obsessivamente centrada em determinados temas, dos quais ele não se afastou nunca, né? Tem um poema dele, né? Falo com as mesmas 20 palavras girando em redor do sol, que as limpa do que não é faca. Quer dizer, 20, não precisa mais do que 20. 20 obsessões. Ele era um poeta obsessivo, como eu disse, tanto que um de seus livros, que é Uma Faca Só Lâmina, né, tem como subtítulo A Serventia das Ideias Fixas. Né? O que uma obsessão faz bem a um escritor. Então, com isso, ele desenvolveu não uma obra que flutuasse ao sabor das demandas do tempo. Né? O tema agora é esse, eu falo disso, agora é a Segunda Guerra, agora é a Guerra Fria. Né? Não quero dizer que os poetas que vão nesse embalo não façam coisas admiráveis, mas eles são movidos, ou foram movidos, ao caso de Drummond, né? Como uma antena muito aguda a respeito daquilo que estava fora da obra, né? Que ele vai incorporar como tema. Enquanto Cabral é obsessivamente levado por aquilo que está dentro da obra, né? Os temas, o limite que ele traçou, né? Alguns podem ver isso como um defeito ou uma qualidade, né? Alguém que traça um caminho diz, não quero me desviar disso, né? Quero falar disso até o final da minha vida e usando esse instrumental que eu tenho. Com isso, ele foi refinando esse instrumental, foi se aprofundando cada vez mais naqueles poucos temas, né, que ele elabora, e isso tanto pode ser motivo de louvor, como eu digo, né, pela obsessão e pela aposta numa obra, né, não num livro só, mas é o conceito de obra como totalidade, como também pode ser alvo de crítica. Né? Mas, poxa, ele fica tão fechado ali, por que ele não percebe que há outras coisas do lado de fora? Quer dizer, não há uma resposta definitiva, o que é melhor, o que é pior, mas a gente sabe que para Cabral, se não fosse isso, ele não seria escritor. Então, o escritor que ele é, que ele foi, né? Então, para ele, essa ideia de criar um sistema de métrica, um sistema de composição e um sistema restrito de temas, isso funcionou de maneira exemplar. Perfeito, professor. E quanto à geração do senhor? O senhor também escreveu versos e fez parte de uma geração que sofreu as suas influências, como o senhor mesmo escreveu no início da conversa, pelas leituras em biblioteca, o primeiro impacto dos modernistas. O que é que se pode dizer, assim, como o senhor veria a mensagem que a sua geração gostaria de deixar? Você poderia falar um pouco sobre como foi sua geração literária? Aí há uma questão também importante, que é definir o que é uma geração. Né? O que é isso, essa geração? E o próprio Cabral, para fazer um gancho aqui, né, ele estava situado na geração de 45, com a qual ele tinha poucas afinidades em termos de realização literária. Então, eu estou nessa geração de 70 e fui até incluído na famosa antologia, né, da Heloísa Buarque de Holanda, 26 poetas hoje, ao lado de Geraldinho Carneiro, Chico Alvim, Chacal, Ana Cristina César, né, uma verdadeira salada estilística, mas, a rigor, eu me senti desde sempre, né, muito distanciado dessa geração, exatamente naquilo que ela defende como espontaneidade, né? Como a poesia é uma festa da vida, vamos curtir essa ideia grupal também. Eu considero a poesia, assim, a criação poética um dos atos mais solitários que possa haver, ainda que ele alcance uma repercussão pública ou universal, né? Mas a criação grupal, esse lado muito festivo do poema, e da exibição pública do poema, nunca foi algo que tenha me seduzido. Respeito quem pensa o contrário, mas não foi a minha.
E se você analisar bem, no próprio livro, né, da antologia da Heloísa, há algumas vozes um pouco dissonantes dessa festa grupal, né? E eu me considero, portanto, assim, uma espécie de um marginal dentro da poesia marginal, se algum dia eu a integrei. E tenho também uma outra marca, né, de uma certa exiguidade da produção poética, talvez por considerar o esforço que isso demanda, né? O compromisso com a qualidade, errado ou não, que nunca somos leitores ideais de nós mesmos, né? Mas eu sou um autor que eu já pensava que talvez não chegasse a escrever 100 poemas na vida. Passei desse limite, né? Mas fico assim publicando um livro quase de 10 em 10 anos, né? De tal maneira essa autoexigência ela vive em mim com resultado que talvez também não seja o ideal, porque leva a uma produção poética pequena, né? Mas, por outro lado, não me envergonha. Eu estou ali, estou dizendo que o que eu publico, eu assino embaixo, literalmente. Sim. Não, e me chamou a atenção mesmo. Agora, conversando com o senhor, posso entender melhor, porque eu vinha lendo alguns poemas do senhor para me preparar para essa conversa. Reparei que há um cuidado com a forma dos poemas que, de fato, se distingue de uma poesia marginal propriamente dita, né? Sem dúvida. Tem um poema, inclusive, que eu achei muito interessante, que é Disque Morte. Não sei se o senhor lembra desse. Que o Disque Morte, ele comentava até com um amigo meu que esse seu poema Disque Morte parece prenunciar o Instagram, né? E esse momento das redes sociais em que as pessoas estão vendendo todas as soluções para a vida. Basta. Até morte. É tudo, né? Ali é o Disque Morte, mas é possível evocar essa ideia também, como se diz que nossa intenção é a de presenteá-lo com a luz do paraíso azul dantesco, porém, para mais rápido acessá-lo, informe agora a conta do Bradesco. Você imagina, eu acho que nenhum poeta marginal teve a coragem de botar o nome de um banco no poema, né? Você vê como a ousadia, às vezes, pode estar naqueles que cultivam a relação com a forma, né? Exatamente. Esse poema acabou... Claro, não consegui ler uma quantidade imensa, né? Mas do que eu pude ler, esse me chamou muita atenção por ser quase profético do que a gente ser. Eu também gosto muito, acho que na minha poesia há dois aspectos que não se excluem, ao contrário, né? Um é de uma meditação grave, né? Às vezes um pouco pessimista, sobre a dissipação da matéria, né? Sobre a morte. E do outro lado, um viés do humor e da ironia. Eu creio que a gente pode ser múltiplo, não precisa ser um poeta de uma nota só, né? Eu gosto muito de criar personagens diferentes a cada um dos meus poemas, e muitas vezes contraditórios entre si. Desde que eles deem o recado, eu acredito no que um diz e acredito no que o outro diz, esse outro eu, mesmo que esse outro diga o contrário do que o primeiro disse. Sim, é verdade. Esse poema em especial, Disque Morte, para quem quiser procurar depois, você encontra no Google, numa pesquisa, em vários sites que tem algumas mini seleções do professor Sequin, e esse eu recomendo muito, porque é uma fusão exata disso que o senhor acabou de dizer, né? Que é a gravidade da morte com o bom humor das pessoas querendo aproveitar da gente, né? Que parece que a internet se transformou nisso hoje. Falando de gerações, né, que o senhor muito bem descreveu até o próprio problema das gerações literárias, né, colocando como uma voz à parte o próprio conceito do poeta como uma voz solitária, atingiu ao senhor, de algum modo, aquele pensamento anti-acadêmico que olhava para a academia brasileira como uma fonte conservadora e de atraso das nossas letras? E aí o senhor, ao longo da vida, teve que lidar com a perspectiva um dia de fazer parte dessa instituição e aí foi mudando de ideia ou nunca passou pela sua cabeça? Olha, cada um faz o recorte que quiser da academia brasileira, porque ela, como expressão da cultura brasileira,
através do tempo, né? Ela é esse espelho. Não temos só elementos perfeitos na literatura. Por que a academia teria que ser perfeita, né? Ela representa o que nós temos, para o bem ou para o mal. Eu espero que muito mais para o bem do que para o mal. Então, se você quiser falar mal da academia, você vai dizer, não, Getúlio Vargas, ele era o ditador e ele foi eleito ali. Aí você cita mais 3 ou 4, alguns até vivos, né? Como exemplo de que a academia não merece a nomeada que ela tem. Aí você olha para o outro lado, aí você vê ali, fala só dos mortos, né? João Cabral, você vê Manuel Bandeira, você vê Guimarães Rosa, você vê Lígia Fagundes Telles. Essa é a minha academia, né? É a academia do escritor, é a academia do grande criador, desde a sua fundação já está explícito que a academia vai abrigar não apenas escritores, né? Mas também os chamados expoentes de algumas áreas, né? A medicina, nós tivemos um Ivo Pitangui recentemente, e isso já está na origem dela. Eu creio que o ideal é manter-se um certo equilíbrio, né, entre essas duas vertentes, nunca deixando que a vertente literária se enfraqueça em demasia. Eu fui eleito, certamente, né, pelos viés da literatura, e praticamente todos os meus votos, até hoje, né, são para o campo literário, havendo candidato desse campo, né? Eu tento reforçá-lo, mas sem minimizar que possa haver também pessoas de grande talento que não são forçosamente escritores e que, pelo regulamento, também merecem integrar a academia. E eu noto até, por exemplo, para falarmos de aquisições recentes, né? Tivemos nomes como Fernanda Montenegro, Gilberto Gil, Heloísa Buarque de Holanda, e agora entra o Krenak, né? O Krenak que não é um escritor no sentido estrito, mas como negar, né, a dimensão simbólica da eleição de um indígena na formação cultural do Brasil e representado na ABL. E eu só fico um pouco assim, incomodado que quando se elege alguém de grande relevo, né, de grande importância, os críticos da academia, em vez de se dobrarem, reconhecerem que bacana que a academia está incorporando, ficam falando mal da pessoa que entrou como se ela tivesse se rendido à academia. Afinal, se nós queremos a melhor academia, temos que aplaudir intensamente quando ela se moderniza e incorpora expressões de alto nível em todos os segmentos da cultura brasileira. Sim. Que me parece também, professor, que uma percepção que é popular quanto à academia é pensar sempre na casa de Machado de Assis. Isso associa muito às personalidades literárias, né? Isso. Acaba gerando, como o senhor disse, uma comoção quando essa proposta de ser um símbolo das expressões relevantes da cultura nacional não se encaixam em uma visão literária que as pessoas têm imediata. Não é um escritor, é uma atriz, ou exato, cantor. Exatamente. Aí acaba Agora, sobre isso, só uma curiosidade, é que a nossa academia ela foi criada assintosamente a partir do modelo francês, né? E na França ela se chama Académie Française, não tem letras, né? E se você passar hoje no lindo prédio da academia, né, ali na Presidente Wilson, e você fotografar o pórtico, lá está, nesse prédio de 1923, centenário recente, né, a seguinte expressão: Academia Brasileira. E houve, até em função disso, né, letras ou só letras ou não letras, né, e houve muita oscilação nos anos iniciais da academia, se ela deveria ser chamada Academia Brasileira de Letras ou simplesmente Academia Brasileira, como é chamada a Academia Francesa. Perfeito. São curiosidades. Talvez até essa nossa conversa, chegando aos nossos ouvintes, seja útil para que as pessoas se atentem a esse detalhe, porque eu mesmo nunca tinha
tinha me atentado para isso, e o senhor tem toda a razão, né? É verdade. Não? Só o termo já gera outra percepção. Exatamente. E até para os leitores, os ouvintes que não conheçam, né? Essa foi uma discussão nos primórdios entre Joaquim Nabuco e Machado de Assis. O Machado de Assis defendia uma academia, digamos, puro sangue, né? De letras, e o Joaquim Nabuco foi veemente, dizendo, não, se nós nos criamos seguindo o modelo francês, não há por que impedir que grandes personalidades de áreas correlatas, né, venham a se tornar imortais. E Machado de Assis acabou concordando. Né? Não era a visão dele inicial, mas Joaquim Nabuco, citando o exemplo francês, né, que era a matriz nossa, acabou, digamos, obtendo a concordância de Machado, e aí entraram alguns membros, né, logo depois da fundação, que não eram estritamente literários. Perfeito. Professor, quero convidá-lo para a gente já caminhar para o fim da nossa conversa. Prometi que seria em torno de 1 hora, para não tomar o tempo do senhor. E eu havia combinado nos bastidores com o professor Sequim, e como os ouvintes já devem perceber que todo episódio tem esse quadro final como encerramento do nosso assunto, que é uma adaptação do questionário Proust, chamado questionário Proust, com algumas perguntas voltadas para escritores. Temos aqui conosco um escritor, poeta e ensaísta. Então, eu vou fazer as perguntas, o senhor pode responder de forma sumária, se quiser, ou até desenvolver um pouco mais longamente a sua resposta. Tá? A primeira pergunta é a seguinte: qual é a principal virtude de um escritor? Surpreender a si próprio. E, em função disso, surpreender o leitor. Sem o caráter da invenção e da surpresa, a meu ver, não há literatura. Perfeito. Qual é o principal defeito de um escritor? Acreditar demais no que ele diz e escreve. Se o escritor está cheio de certezas, pode desistir porque não vai à frente. Qual é o seu livro ou obra de arte favorito? Pelo que eu comentei aqui, necessariamente teria de ser A Rosa do Povo, né, de Drummond, pelo impacto que me provocou aos 13 anos de idade. Sim. Eu quero observar, professor, que algumas dessas perguntas elas são extremamente vagas e difíceis, porque como alguém pode escolher um único livro em uma vida de leitura, né? Claro, por isso é que eu citei só um ali, porque tem um episódio específico, né? Agora, se fosse citar um outro, eu aos 17 anos, lendo Grande Sertão Veredas, foi um alumbramento tão extraordinário que eu me sentia muito triste quando eu começava a caminhar para o final do livro. E eu confesso que o impacto que eu tenho dessa leitura foi tão extraordinário que, desde então, eu nunca mais consegui reler na íntegra O Grande Sertão para não quebrar a magia do encanto dessa leitura aos 17 anos. Impressionante. É a primeira vez que eu escuto alguém dizer isso, de evitar ler as últimas páginas. Eu já tive um pouco essa experiência também de perceber que uma tristeza. A outra metade do livro está ficando muito fina e está chegando no final, né? É triste. Então, professor, as outras perguntas que vão seguir agora, talvez o proveito dela seja mais de ordem psicológica, porque eu vou perguntar qual é a sua tal coisa preferida. É claro que o senhor vai ter uma experiência cultural ampla, você vai ter umas 10 coisas preferidas, mas as primeiras que te ocorrerem, o senhor pode dizer. Fica quase como que um teste psicológico, né? Por que aquilo veio primeiro? Né? Neste momento, a minha atividade, a coisa preferida é estar aqui conversando com você, nesse momento. Muito obrigado, professor. Que isso. Agora eu entendo que o senhor me dá mais prazer, não?
certamente há meia hora atrás era o morango que eu comi na sobremesa. Então, digamos que eu sou muito mutante, né? As preferências elas se desenvolvem ao longo do dia, dos meses e dos anos da vida. E daqui a 5, 10 minutos, sua coisa preferida vai ser tomar um cafezinho, que está na hora de tomar um café. Com certeza. Vamos seguir, já estou indo para a reta final agora. Pois não. Qual é o seu personagem fictício favorito? Não é exatamente um personagem fictício, porque o que me agrada é exatamente a possibilidade de fingir o tempo todo, né? E eu aproveito para fazer um gancho que quando se fala de personagem, normalmente se associa o personagem ao romance. Né? O romance tal é Dom Casmurro, é Capitu, é Brás Cubas, né? É Riobaldo. Né? Não, há milhões de personagens na poesia. Né? Apenas como normalmente ali às vezes aparece um eu que predomina em vários poemas, o leitor quer ter a ilusão, ou supõe, que aquele eu seja monolítico, quando ele pode ser um personagem mutante. O eu de um poema já não é o eu do poema seguinte. Então, de fato, eu não tenho nenhum personagem fictício predileto, porque o que me atrai é exatamente essa capacidade infinita, né, desses eus irem se reproduzindo de maneira diferente em cada texto. Perfeito. Professor, o senhor tem um herói, uma inspiração máxima como ser humano? Pode ser até alguém que não está nos livros, que não é famoso. Não, definitivamente, eu acho também que você eleger alguém, né, como um mito, como um herói seu, é você se paralisar nas verdades que essa figura possa conter, né? E como eu aprecio as fragilidades da vida, as contradições e tudo, eu prefiro dizer que os homens comuns, né, são aqueles que eu mais admiro. Perfeito. O senhor tem algum personagem histórico que te inspire especialmente? Também não. A mesma coisa que eu falei do herói da ficção, eu diria para a história. Perfeito. Que música que o senhor tem escutado ultimamente? O silêncio. O senhor não é muito afeito à música, desses que ficam sentados ouvindo óperas? Nada disso? Não. Não, eu já ouvi muita música, gosto da música, né? Mas eu devo confessar que ela não se incorpora ao meu universo de criação. Né? Valorizo muito o silêncio absoluto. Né? Quanto menos ruído, melhor. O João Cabral também falava isso, né? João Cabral, até mais do que eu, era radicalmente avesso à música. E ele definia a música como o menos desagradável dos ruídos. Essa é muito boa. Professor, eu tenho visto agora, então, que não me é possível ser um poeta cabralino, porque eu tenho 3 crianças aqui muito barulhentas em casa. É impossível. Ótimo. Me pergunta, né? Eu passei 30 anos ou mais estudando João Cabral e até comentei em tom de blague que eu sou o único brasileiro que posso pedir aposentadoria em João Cabral. Eu vou em INSS, né? Eu tenho 30 anos de serviço aqui. E aí falo, o que ele influenciou na sua poesia? Eu costumo dizer nada, né? Porque eu estudei a poesia dele para saber o que eu não devo fazer, que ele já fez. Então, eu já sei muito bem o que ele fez e fez de uma maneira única. Por que eu vou fazer aquilo de novo? Né? Então, minha poesia ela não tem temas cabralinos, não tem nada a ver, apenas, digamos, a ideia do rigor, mas o rigor não é só cabralino. O rigor já existia antes de João Cabral, com certeza. Né? Sem dúvida alguma. Vamos para a próxima, então, professor Sequim. Qual é o seu filme preferido? O senhor tem ligação com o cinema? Infelizmente, agora, essa fase da vida, né, me concentrando muito na escrita, na leitura, eu tenho sido muito relapso
algo relapso, né? No acompanhamento das novidades, tanto musicais quanto cinematográficas. Outro dia, até no Facebook, que eu frequento, eu gosto de manifestar, vi alguém lá comentando, né, as novelas, as remontagens, e eu disse que a última novela a que eu tinha assistido se chamava O Sheik de Agadir, que foi uma novela dos anos de 1960, quando Marieta Severo tinha 15 anos de idade. Então, você vê que eu não sou o termômetro ideal para as novidades, né? Também não vou dizer que O Vento Levou é meu filme predileto, porque também não chego a essa arqueologia, né? Mas, enfim, eu não teria nenhuma obra cinematográfica, nem musical, para definir como a número 1 dentro do meu panteão. Perfeito. Professor, qual é o seu maior medo como um artista? Bom, o medo que o artista pode ter é o da incompreensão absoluta, né? Ele escreve, acha que ninguém vai entender, que o que ele está dizendo não faz sentido, né? Mas, de alguma maneira, esse temor da incompreensão ele é melhor do que, digamos, o erro oposto, é de achar que o que ele diz é perfeito, terá atingido os leitores e que não há nada mais a ser feito, né? Eu creio que o risco, o temor, a inquietude, elas são elementos constituintes da própria capacidade de avançar dentro da criação literária. Perfeito. E falando em criação literária, o que inspira o senhor a criar? Eu diria que a inspiração, ao contrário do que alguns podem dizer, né? No meu caso, ela não vem necessariamente da vida externa, de uma paisagem ou de um acontecimento biográfico. Ela surge um pouco por inspiração, por exemplo, de um choque de palavras. Duas palavras que ocorrem na minha cabeça que nunca tinha pensado antes. Ela nasce de um certo ritmo que se forma na minha cabeça e para o qual é necessário convocar palavras. Então, uma inspiração que, no meu caso, funciona muito mais internamente no campo da própria linguagem do que propriamente um elemento externo. Perfeito. E com essa resposta, encerramos essa excelente conversa com o professor Sequim. Queria agradecer muito, professor, pela sua bondade de atender nossos chamados. Foi super acessível e rapidamente conseguimos gravar essa conversa. Espero que o senhor tenha gostado. É minha atividade predileta, né? Me dá mais prazer nesse momento. Tá bom? Muito obrigado também, José. Foi um prazer aqui conversar com você para falar de coisas que são tão caras para a minha vida. Obrigado, professor. Então, esse foi o nosso Pod Clássicos de hoje com Antônio Carlos Sequim. Espero reencontrá-los em breve e deixo um grande abraço a todos.